Graça e paz, queridos e amados irmãos. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 7. Conforme os irmãos pensavam que já estava aqui, ainda não, está se providenciando. Mateus 7, 7. Vamos ler a palavra já citada. Baseado nela, estaremos transmitindo a palavra de Deus dessa manhã. Assim está escrito: pede e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, que é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Até aqui é o suficiente. Do 7 ao 11. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez falar com Deus, para que Ele possa estar falando conosco por meio da exposição da sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, te agradecemos, no nome do Senhor, por mais uma vez lermos essa passagem e pedimos ao Senhor que nos dê a graça de não só entender, mas nos dê a graça de viver. Nos dê a graça, Senhor, nos fortalece e fortalece a Tua igreja, para que, Senhor, de acordo com o que o Senhor aqui está a nos ensinar, viver esse exercício de oração, buscando a Tua graça constantemente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos irmãos, nós vamos falar nessa manhã sobre o incentivo de Jesus sobre a buscarmos a presença de Deus em oração. O tema é: Cristo nos incentiva a orar. Cristo nos incentiva a orar. Incentivar é despertar o interesse de alguém por algo. E aqui Cristo é que está incentivando os seus discípulos a viver uma vida de oração, a buscar de forma insistente e perseverante os benefícios de Deus por meio da oração. E Cristo já tinha falado sobre como orar corretamente. E nos deu a oração modelo. Agora Ele está incentivando, despertando o interesse dos discípulos com relação à necessidade de buscar constantemente a graça de Deus. Queridos, nós percebemos aqui que não basta só a gente aprender a orar, ou aprender a forma certa de orarmos e falarmos com Deus. Não basta só ter o conhecimento. Precisamos praticar. E o que Cristo está falando aqui, fazendo aqui, é exatamente isso. Ele incentivou os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos, mostrou como não deve orar, como não se deve orar, como deve orar, e agora ele diz: pratique a oração. É o incentivo dele.
Deus nos dê a graça de, incentivados pelo Senhor Jesus, pela sua palavra, possamos ter um exercício de oração saudável no nome de Jesus. De que forma Cristo nos incentiva? Nós vamos aqui ver com os irmãos, nesse pequeno texto, onde Cristo nos dá o incentivo, como Ele quer despertar em nós o interesse, nos motivar, porque essa ideia é da motivação. E a gente percebe aqui, em primeiro lugar, para os irmãos, Cristo nos incentivando a orar, em primeiro lugar, Ele nos incentiva a orar por meio da obediência à sua palavra. Porque Cristo começa a ensinar aqui, com licença, os irmãos, que esse celular está atrapalhando aqui. Quando você percebe os verbos sequenciais, quando ele diz que se deve pedir, buscar e bater. Se você for analisar esses verbos, você vai perceber que esses verbos estão no imperativo. E verbo no imperativo é uma ordem. E teologicamente é a vontade de Cristo, a vontade de Deus aqui para a igreja, para os discípulos, com relação ao exercício da oração. Então, Ele nos incentiva a orar, nos ordenando a obedecer o seu incentivo com relação ao exercício da oração. Porque, perceba quando Ele diz, pede, buscai, batei. E a gente vai fazendo uma análise geral das Escrituras, a gente percebe o quê? Que as Escrituras incentivam o povo de Deus a buscar a graça de Deus em oração. A vontade de Deus para o seu povo é que ele ore. E Deus estabelece a sua vontade e nos pede que a gente viva em obediência à sua palavra com relação à oração. A oração não é uma opção para a vida do cristão. A oração é obrigação, é dever. Negligenciar a vida de oração é desobediência à vontade de Deus com relação à nossa piedade. Logo o incentivo de Cristo vem dizendo, ore, busque a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão hoje pela manhã. De que forma Cristo me incentiva a orar? Me levando à obediência, à sua vontade. A vontade dele é que eu ore. Então, ele me incentiva dizendo, olha, eu desejo que você exercite a oração. Esse é o primeiro ponto a considerar. O segundo ponto a considerar, queridos irmãos, está ainda baseado nesse mesmo versículo. Quando ele diz que nós devemos persistir. Então, Cristo nos incentiva a orar, nos incentivando aqui a sermos persistentes na oração. Esse é o segundo lugar da nossa reflexão. Não só orar, mas em segundo lugar, sermos persistentes no orar. E a ideia da repetição, de pedir, de bater, de buscar, não só passa a ideia do imperativo, da ordem, da vontade, mas também passa a ideia da perseverança, da persistência, da continuidade. Então Deus não só quer que a gente ore, o Deus que nos ensinou a orar não só quer que a gente ore, mas sejamos persistentes na oração.
Que a nossa oração tenha continuidade. Por isso que ele diz: pede, busque, bata, perseverança. Você lembra daquela experiência de Jacó, quando teve o seu encontro com Deus, lutou com Deus ali, até Deus o abençoá-lo? Lembra aquele exemplo do que Jesus diz do juiz iníquo, que chega a viúva, oportunando o juiz, oportunando o juiz, oportunando o juiz, oportunando o juiz, a persistência daquela mulher, até que o juiz diz: eu vou atender essa mulher. Não basta só sabermos orar, aprendermos como se deve orar, precisamos também sermos persistentes na oração, perseverante na oração. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Não pare de orar, igreja. É isso que Paulo está dizendo. A vontade de Deus para nós é que a gente sempre persevere orando. A oração tem que fazer parte da nossa vida cristã. Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a igreja é que ela tenha um exercício contínuo de oração. Por isso, Jesus disse: peça, busque, bata. Ou seja, não desista. Ah, mas eu orei e Deus não me respondeu ainda. Persista. Faça como Jacó, fique lutando com Deus. Fique persistindo com Deus. Fique buscando de Deus a resposta. Não pare. Porque Deus quer que você se esforce. Persista. Até encontrar o favor, a graça de Deus na tua vida. Isso é importante, a nossa perseverança. A nossa persistência. Às vezes a gente tem momentos na nossa vida que a gente está orando mais e outros menos. E tem momentos que a gente não está nem orando. Nós somos oscilantes. Temos altos e baixos na nossa vida de oração. Mas Jesus, que nos incentiva a orar, que nos motiva a orar, Ele diz: peça, busque, bata, seja persistente. Louvado seja Deus. Persistir diante do trono da graça. A resposta não veio, mas eu creio que ela vai vir, então eu não vou sair diante do trono da graça. Está demorando, as dificuldades estão aumentando, parece que está piorando, mas eu não vou desistir, porque o meu Deus me manda perseverar diante dEle, diante da graça dEle. Porque às vezes vem o desânimo, né? As coisas não estão acontecendo segundo as nossas petições. Aí vem o desânimo. E às vezes as coisas pioram. Aí a gente pensa: a minha oração está tendo efeito contrário. Porque eu peço a graça de Deus nessa área, mas eu vejo a situação se agravando. Oração com efeito contrário. Mas Deus diz: persista. Continue. A nossa perseverança em oração será recompensada diante de Deus. No nome de Jesus. Meus queridos irmãos, em quarto lugar, o Cristo que nos incentiva a orar, não só por meio da persistência, da perseverança, mas nós também verificamos aqui por meio da dependência de Deus. A ideia também é a mesma, que passa aos verbos.
de pedir, de buscar, de bater. Passa essa ideia também de dependência. Eu dependo, eu peço porque eu dependo. Eu busco porque eu dependo. Eu estou batendo a porta porque eu dependo. Eu dependo de Deus. Aí Cristo está nos incentivando, despertando em nós essa consciência. Você precisa de Deus, então busque, bata, peça. Esse incentivo diante da dependência. Deus é autossuficiente, mas nos fez totalmente dependentes. Ninguém é autossuficiente entre nós. Só um que é. E é esse que é autossuficiente, que derrama graça sobre os dependentes. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Você é extremamente carente da graça de Deus. Por isso você deve buscá-la. E Cristo aqui está incentivando exatamente isso. Ele está dizendo, busque a graça. Busque os benefícios. Busque. Você carece. Você depende disso. Louvado seja Deus, porque Ele nos criou assim. Totalmente dependente dEle. Porque essa dependência de Deus vai nos deixar numa posição de sempre de humildade. E quem é humilde, recebe graça. A autossuficiência te afasta de Deus. Porque você acha que você não precisa de Deus. Mas a dependência te aproxima dele. E a dependência é irmã da humildade. E as duas, quando chegam no trono da graça, a dependência e a humildade não saem dali de mão vazia. Louvado seja Deus. Quando você chega dizendo, Deus, eu sou dependente de Ti. O meu coração, Deus, precisa da Tua graça. A minha vida precisa, na minha vida, diante das minhas necessidades, o Senhor tem que agir, porque se o Senhor não agir, ai de mim. Humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Jesus nos ensina, porque nos incentiva, porque nós somos dependente de Deus. Toda vez que o teu coração quiser te enganar com relação a não depender de Deus, repreenda isso. Repreenda isso. Em que momento a gente acha que a gente não depende muito de Deus? E até de uma forma, às vezes, não totalmente consciente, mas inconscientemente. Quando a nossa conta bancária vai boa, quando estamos com saúde, e quando na nossa família vai tudo muito bem. Conta bancária gorda. Não estou passando por crise familiar, coisa de tipo nenhum. É tudo organizado na minha casa. Estou com um bom emprego. Tenho reconhecimento. É tudo maravilha. Aquele é um momento extremamente perigoso. Porque inconscientemente você começa a agir como se não dependesse de Deus. Muitos, eu estou dizendo que são todos. Eu estou dizendo que muitos agem assim. Aí é um perigo. Aí é preciso Deus nos balançar. Aí Ele geralmente faz isso, toca em alguma área da nossa vida, aí a gente acorda para a realidade que é dependente do Senhor. Mas que nosso coração seja sempre consciente, independente da situação. Ou na crise, ou nas adversidades, ou na bonança, haja sempre consciência disso. Eu sou totalmente dependente
de Deus. Até o ímpio olhar para nós assim e acha, mas rapaz, tu tem tudo. Mas o que eu tenho veio do alto. Por isso, eu sou dependente dele. Um outro ensinamento importante que devemos também colocar aqui, em quinto lugar, nós somos incentivados por Cristo diante da bondade do Pai Celestial. Jesus enfatiza aqui a paternidade de Deus, dizendo que Deus é bom, e bom para com os seus filhos. Ele diz, sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja a paternidade de Deus, a bondade de Deus. O incentivo de Jesus vem sobre nós para a gente exercitar a oração e não pararmos. É a gente entender que o nosso Deus, que o nosso Pai é bom. Porque eu devo continuar orando e pedindo, e buscando, e batendo. Porque a quem eu estou pedindo é bom. E na porta de quem eu estou batendo é bom. E a quem eu estou buscando é bom. E sendo ele bom, eu devo continuar pedindo, batendo e buscando. Deus é bom, irmãos? Todos nós vamos dizer sim, pastor. Deus é muito bom. Então persista pedindo. Persista batendo. Persista buscando. Porque Ele dará. Ele dará. Nós percebemos aqui, Jesus falando que essa bondade de Deus vai levar Deus a agir providencialmente para nos abençoar. Diz Ele, Ele dará, Ele responderá. Então esse Deus que é bom, agirá em nosso favor, providenciando a resposta das nossas petições. Porque Jesus, exatamente nessa passagem, nos está levando a entender isso, que a resposta é certa. Se a resposta é certa, para quem pede, para quem busca, para quem bate, é porque Deus vai agir. E Deus vai agir porque Ele é bom. Ele vai providenciar e vai enviar a tua resposta, a tua petição será respondida. No tempo de Deus será respondida. Então esse Deus que é bom, e por causa da sua bondade, eu devo me animar a buscá-lo, a pedir, a persistir. E porque Ele, por meio da sua bondade, vai providenciar no tempo dele a resposta que eu peço a Ele. Então, o Cristo que nos ensina a orar corretamente é um Cristo que diz, ore, exercite, coloque diante de Deus as tuas petições, diante do trono da graça, busca a graça, porque a resposta certamente vai vir sobre vocês. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos a Jesus, que nos incentiva a buscar a sua graça e que nos dá certeza da resposta para quem busca a graça de Deus. A igreja não deve ser oscilante, mas deve ser persistente em buscar a graça de Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos, nesse momento, mais uma vez, orar ao Senhor. Depois estaremos celebrando a Santa Ceia, juntamente com os irmãos. Feche teus olhos
para falarmos com Deus nesse momento. Querido e eterno Deus, Pai de bondade e graça, Tu que por meio dessa passagem, por meio da Tua palavra, manifesta o Teu desejo com relação à vida de oração da igreja. E rogamos a Ti, ó Deus, que nos ajude a sermos, Senhor, obedientes ao Senhor, em buscar a Tua graça. Nos ajuda, querido e amado Deus, a sermos perseverantes, a mostrarmos nossa dependência de Ti. Ó Senhor, a confiar na Tua providência, na Tua bondade, e continuar orando no nome de Jesus. Nos dá graça, Senhor, também de ver a Tua bondade se manifestando sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ver materializado diante dos nossos olhos as respostas das nossas orações, conforme a Tua promessa, porque o Senhor nos promete a resposta. Nos ajuda a verificá-las em todas as áreas da nossa vida e da vida da igreja. É assim que nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém.